Eu sou Rudy Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Destacamos hoje uma iniciativa significativa na Itália para combater o antissemitismo e a promoção do nazismo no esporte. A Federação Italiana de Futebol, juntamente com os Ministérios do Interior e do Esporte da Itália, assinaram uma declaração visando adotar medidas como a proibição do uso da camisa 88, associada a saudações nazistas, e a inclusão da definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto no Código de Ética de todos os clubes de futebol do país. A medida também prevê a interrupção de jogos em caso de manifestações antissemitas. Essa é uma ação crucial para garantir que o esporte seja um ambiente de respeito, inclusão e livre de ódio e preconceito. É fundamental que continuemos vigilantes e comprometidos na luta contra o antissemitismo em todas as suas formas. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. A banda J.M. and the Chart Beats na hebraica. A despedida do vice-cônsul-geral de Israel em São Paulo, Abel Abraham. O bate-papo sobre meio ambiente com o Grupo Elf. Fique com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. O programa Shalom Brasil também chega em todo o território nacional via satélite, no canal Com Brasil, canal 3 da Claro e via Embratel, canal 28 da Sky e Oi TV e canal 239 da Vivo TV e GVT TV. Você confere agora as novidades do esporte judaico e israelense com o comentarista de esportes Ricardo Setion. Olá, meu amigo, que tal, minha amiga? Novamente nós juntos neste boletim de esportes do maior programa da comunidade judaica do Brasil, é o Shalom Brasil nos esportes. E hoje vamos falar de alguns detalhes que são, sem dúvida alguma, marcantes na história do esporte israelense. Porque desde a semana passada, o maior clube de futebol de Israel, o Maccabi de Tel Aviv, assinou contrato com o personagem mais famoso mundialmente falando que já trabalhou em Israel. Trata-se de Robbie Keane, ele que foi goleador, capitão da seleção da Irlanda, treinador da Irlanda, assinou contrato com o Maccabi Tel Aviv. Agora, Robbie Keane, que foi estrela mundial, jogou nos Estados Unidos, vem sofrendo muita pressão, porque o país dele, a Irlanda, é sem dúvida alguma o país mais anti-Israel do mundo. A Irlanda tem posições de governo contra o Estado de Israel, o que automaticamente trouxe uma pressão enorme sobre o jogador, o ex-jogador e hoje treinador Robbie Keane, inclusive pedindo para que ele não assinasse contrato com a equipe do Maccabi Tel Aviv. No fim, ele ignorou as ameaças, ignorou todas as sugestões de boicote e assinou. E é ele, o treinador do clube mais forte de Israel, ou pelo menos mais rico, o Maccabi de Tel Aviv. E é exatamente sobre esse tema, o boicote contra Israel, que nós vamos agora mostrar como até mesmo no esporte esses absurdos racistas do mundo são trazidos ao mundo do esporte. Pois o maior grupo que trabalha contra Israel é o BDS, É um grupo mundial que pede um boicote
desinvestimento e sanções contra Israel. E eles decidiram que a patrocinadora oficial da seleção de Israel de futebol em todos os níveis, a marca Puma, deve ser boicotada. Esse boicote já iniciou-se em 2018, mas agora com o sucesso da seleção de Israel Sub-20, que chegou em terceiro lugar no Mundial desta categoria da FIFA há um mês atrás, e com a seleção Sub-21, que também vem colhendo frutos positivos. Enfim, Israel hoje está mais forte do que nunca no futebol. Este pessoal do BDS decidiu fazer manifestações na Inglaterra, na Irlanda, na França e, claro, pedindo que não se compre mais coisas, equipamento esportivo da Puma. A Puma não deu atenção e nós também estamos dizendo a você, a todos aqueles que nos ouvem, apoie a Puma, porque a Puma está do lado de Israel e não pode ser retirada do contexto somente por alguns racistas que querem fazer alguma coisa em prol da Palestina. Não é assim que se chega ao resultado de paz. Mais futebol, sim. Campeonato Europeu Sub-21, o segundo mais importante da Europa, está acontecendo agora na Romênia e na Geórgia. E Israel acaba de se classificar para as quartas de finais. Olha então, terceiro lugar no Sub-20 e agora Israel já está entre as 8 melhores equipes da Europa. Venceu a República da República Tcheca e agora está entre as 8 equipes que chegam às quartas de finais do Campeonato Europeu Sub-21. E para terminar, Tour de France, a maior prova do ciclismo mundial, e Israel vai ter uma equipe. 8 atletas já foram classificados, escolhidos, e o Tour de France, que começa agora no fim de junho, vai ser sensacional, porque a rota dele começa no País Basco, na Espanha, e vai atravessar toda a França até chegar em Paris. Israel, através da sua equipe, a Israel Tech, vai estar presente, e o detalhe é que, além de ser uma das equipes do Tour de France, o que significa que a equipe de Israel é uma das 15 melhores do mundo, vai ter um uniforme fantástico, onde vai trazer na blusa, na camisa dos ciclistas, o que eles chamam de trilha de Israel, um caminho a ser, sem dúvida alguma, vendido nessa exposição para milhões e milhões de pessoas que vão assistir a corrida de ciclismo do Tour de France. Israel vai botar no mercado a beleza de seu país. É isso mesmo. Na maior corrida de ciclismo do mundo, que dura 3 semanas, Israel vai veicular a beleza que é este país, chamando todos para aumentar o turismo em Israel. Para você, minha amiga, para você, meu amigo, um grande abraço e até a próxima semana da equipe de esportes do Shalom Brasil. O Domingo Cultural da Hebraica de São Paulo foi especial, com o show de blues da banda J.M. and the Chart Beats no Teatro Anne Frank. A banda J.M. and the Chart Beats animou o domingo na Hebraica com um show de blues. O repertório, repleto de clássicos da música internacional, foi tocado pelos 4 integrantes do grupo, criado no início do ano como um projeto musical do jornalista do Estadão e guitarrista Júlio Maria. Uma nova experiência para os amigos e para a Hebraica. Nesse projeto cultural aqui que a Hebraica está trazendo todo domingo, hoje esse show de blues aqui bem divertido, o público gostou, estava pedindo mais. Como que foi se apresentar aqui hoje? Cara, é uma coisa assim surreal, porque a gente entra num teatro como esse, tem uma plateia ouvindo e aplaudindo como se estivesse num ginásio, então tem uma sensação muito boa e um horário completo alternativo, né? Domingo, meio-dia, uma hora que não tem muita concorrência, né? A gente que está tocando mesmo, então é uma delícia e tem que ter mais, que projetaço, assim. Eu falei aqui no show, porque é verdade, assim, eu queria muito que tivesse espaços assim em todos os bairros de São Paulo, os teatros públicos, né? Poderiam imitar um pouco a Hebraica e abrir seus espaços para esses shows alternativos. Logicamente que o blues permite com que a gente faça bastante improviso, etc. e tal. Eu tive até a oportunidade de assobiar, coisa que eu nunca fiz, ao vivo pelo menos, né? Eu gosto de assobiar em casa, etc. né? Mas eu adorei a experiência, então de parabéns aí a Hebraica e belo projeto. Eu acho que talvez essa nossa banda aqui talvez esteja a primeira vez que rolou um blues aqui na
nesse projeto do meio-dia. Pô, estamos achando incrível, muito bacana e vamos abrindo uma porta nova, né? Para um outro tipo de outro estilo que não está rolando muito ainda aqui, né? Adorei o horário também, o som do meio-dia, que é um domingo, assim. Hoje fez um sol bonito, apesar do frio, né? E o blues tem a ver, né, com esse clima, assim, né? E foi bem aconchegante, assim, com plateia super legal, plateia calorosa, né? Então foi muito bom. O show no Teatro Anne Frank faz parte do projeto Domingo Cultural da Hebraica, que vem trazendo mais cultura para os palcos do clube, com uma seleção eclética de atrações para sócios e convidados. Flávio, é um evento bem divertido aqui hoje. Como que é poder organizar esse show e trazer aqui para a Hebraica essas oportunidades culturais aqui, abrir para os associados e para o público no geral? É muito bacana a gente poder idealizar o projeto e não só fazer essa investigação, né, de consultar o sócio, o que ele aprecia mais, mas também o contato com os artistas, né? É esse o nosso trabalho. A gente, além de selecionar, a gente acaba meio que buscando várias informações para trazer atrações melhores, pessoal bacana. É muito bacana, assim, realmente muito agradável a gente estar envolvido nessa parte da produção, desenvolvendo projetos e não só atrações musicais, mas também outro tipo de atração, orquestras a gente também organiza bastante. Eu achei diferente, vim aqui no domingo de manhã, já ouvi uma música, o dia fica melhor, né, assim. E Mendel, para você é importante a Hebraica trazer esses eventos culturais, essa diversidade, essas bandas? Sim, acho fundamental, muito bom, gostei demais de ver um som blues logo de manhã, no domingo. Deixa o dia melhor mesmo e espero que tenham outros shows de outros tipos de som também. Muito bom essa iniciativa da Hebraica. Gilberto, a gente viu que você estava gostando do show, estava pedindo até mais. Como que é poder vir na Hebraica num domingo de manhã e acompanhar um show desse com uma das músicas mais clássicas dos blues? Olha, a gente queria agradecer a Hebraica por estar proporcionando esse show aqui no Teatro Anne Frank, um show muito bom de blues e muito agradável. A gente também tem aí o Beto, que é professor aqui da Escolinha da Hebraica, tocando baixo. Essa banda maravilhosa, realmente foi muito entusiasmante. O professor Samuel Feldberg, o nosso correspondente de política internacional, vem agora com as principais notícias de Israel. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E em mais uma espetacular ação dos serviços secretos israelenses, um iraniano foi sequestrado no Irã, acusado de ser o responsável por planejar ataques contra cidadãos israelenses no Chipre. Os iranianos estão cada vez mais atrevidos. Já não é somente em Israel que as suas ações são planejadas, mas as autoridades israelenses continuam demonstrando que protegerão os seus cidadãos em qualquer lugar do mundo. E continua a disputa em torno da reforma do judiciário. Netanyahu aparentemente abandonou uma das principais propostas e ainda não sabemos qual será o preço que pagará junto aos seus parceiros na coalizão. Em outro momento desta semana, um grupo de pilotos da reserva da Força Aérea anunciou que não se apresentaria para os treinamentos se houver um avanço significativo das reformas propostas. E outra consequência importante do que está acontecendo nesta área é o fato de que as empresas high-tech em Israel, aquelas que precisam de muito capital para chegarem a algum resultado, conseguiram arrecadar na primeira metade deste ano menos que a metade do que foi arrecadado no ano passado, e já há especulações de que o dólar continuaria a subir e as taxas de juros podem chegar até 6,5% ao ano. Não são boas notícias para a economia israelense. A boa notícia é que foi confirmada a visita do presidente Herzog aos Estados Unidos, assim que, aparentemente, as restrições
do governo americano são em relação a este governo israelense e não há nada muito complicado acontecendo nas relações entre os dois países. Os americanos demonstram claramente a sua preocupação com as propostas da reforma, mas as relações entre os dois países no nível da cooperação econômica e da inteligência continuam de vento em popa e o presidente israelense encontrará tanto o presidente americano quanto discursará no Senado. Nos vemos na próxima semana. A seguir, um bate-papo sobre meio ambiente com o Grupo Elf. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. A especialista Paula Cabaleiro, diretora executiva da instituição The Nature Conservancy, foi convidada pelo Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina da Federação Israelita do Estado de São Paulo para uma palestra sobre mulheres e o meio ambiente na sede da FISESP. As mulheres do Grupo Elf se reuniram para receber Paula Cabaleiro para falar sobre os principais desafios ambientais no planeta nos dias de hoje e sobre a importância das mulheres na construção de pontes e na liderança de projetos climáticos. Paula foi responsável pela criação dos UDS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e atualmente é diretora latino-americana do Nature Conservancy, uma ONG que trabalha a conservação do meio ambiente e a luta contra os problemas ambientais. O ODS é só isso, é um marco, tem 17 objetivos que cobrem muitas coisas importantes para o desenvolvimento. Energia, temas de gênero, temas de fome, de segurança alimentária, temas de comércio, temas de mudança climática, temas de agropecuários, temas de manejo de água. E tudo isso, mas de uma maneira muito sencilla e muito precisa. Paula, como que foi trazer essa experiência toda hoje para essas mulheres aqui da FISESP? É incrível. Tinha uma energia, um entusiasmo, um poder que a gente pode sentir no quarto. Eu acho que as mulheres comprometidas, as mulheres com visão e as mulheres juntas, realmente podemos cambiar o mundo. Eu coordeno o grupo de liderança e networking, da federação, faz parte do ELF. E esse grupo é justamente de mulheres que são líderes, que fazem networking, que querem assumir posições de liderança. Então, ninguém melhor do que a Paula para trazer toda a experiência dela. Ela veio hoje contar para a gente como ela conseguiu criar essas ODS. Ela começou pequenininha, ela teve persistência, ela criou um grupo de apoio, um grupo de trabalho e ela conseguiu colocar no papel. Essas ODS hoje são tudo no mercado, tanto financeiro quanto no mercado corporativo. Não tem empresa que não trabalhe mirando
cumprir esses objetivos de desenvolvimento sustentável, e a gente fica muito feliz de poder dar essa oportunidade para todas essas mulheres aqui desse evento de hoje. Célia Parnes, ex-secretária estadual de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo, entre 2019 e 2022, guiou a conversa e falou sobre a importância de debater as relações entre as questões ambientais e sociais, especialmente no Brasil. Célia, conta um pouquinho desse bate-papo incrível essa noite aqui na Federação, falando sobre meio ambiente, sustentabilidade. E como que foi para você? Olha, para mim que sempre atuei no social, agora linkar o ambiental com o social é muito importante, até porque a gente está numa emergência climática, a coisa é bem urgente. E as questões de equidade com desigualdade e ambiente tem absolutamente tudo a ver. A gente fala dos povos mais vulneráveis e dessas áreas precisando ser preservadas, dos povos indígenas, da população em pobreza. Então são temas interligados e hoje a gente tem essa convidada, a Paula Cabaleiro, que é uma grande especialista, uma oportunidade que a gente não podia perder de ouvi-la falar. Ela é a responsável pela criação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, acho que foi uma oportunidade de perguntas interessantes também e de todo envolvimento com todas as causas que o Brasil prioriza e tem que priorizar hoje em dia. Uma das apoiadoras do evento foi a Universidade de Haifa, que tem um grande comprometimento com as pautas ambientais e foi eleita a melhor universidade de Israel no ranking global de sustentabilidade. Marisa, a Universidade de Haifa é muito conectada a esse assunto de sustentabilidade, de ambiental. Como que foi dar esse apoio hoje aqui para essa palestra? Nós estamos sempre muito junto com esse grupo ELF, apoiando, mas essa palestra em especial foi muito prazerosa, porque a Universidade de Haifa foi a primeira universidade de Israel que entrou nas instituições de ensino superior para adotar os 17 objetivos de sustentabilidade da ONU. Então, quando a gente caminha pela universidade, a gente vê as placas dos objetivos o tempo todo para incutir já nessa nova geração esses princípios. E nós ganhamos agora um ranking muito especial num programa mundial de universidades ligado à sustentabilidade que é regido pela ONU. Então, para nós é um prazer estar nesse tema, que é algo latente e vindo com muita força para o mundo inteiro. O público presente pôde tirar dúvidas e entender a importância do assunto para os dias atuais. Vanessa, como que foi assistir essa palestra hoje com a Paula e com a Célia? É um assunto tão importante para os dias de hoje. De verdade é um privilégio. Foi uma aula e ela falou exatamente da importância que é esse assunto para o mundo, né? Que deveria ser inclusive uma pauta de escola desde o infantil até o final e assim continuar. A gente tem de verdade que se conscientizar e fazer com que o mundo mude para melhor. Rabino responde. A pergunta que nós temos hoje é: a mezuzá é um objeto que protege a casa dos judeus. Em quais portas devemos colocá-la? Se é preciso trocá-las depois de um certo período? A resposta: a mezuzá é uma obrigação numa casa na qual você fica mais que 30 dias, sendo alugada ou sendo própria. A mezuzá se coloca em todas as portas do apartamento, da casa, exceto os banhos, banheiro, toalete. Estes lugares são isentos de mezuzá. Também quartos pequenos que não têm 4 metros quadrados de superfície são isentos de mezuzá. Todos os outros quartos precisam de uma mezuzá, mas é bom analisar a porta. Para ter mezuzá precisa pelo menos ter um umbral e um batente. Tem portas hoje que não tem umbral nenhum, ou não tem batente. Tem que analisar um pouco melhor. Mas, em geral, todas as portas precisam de mezuzá. A mezuzá é colocada no terço superior do umbral, à direita normalmente, e neste terço superior na parte inferior. Alguns costumam colocar ela reta, muitos colocam ela, na verdade, inclinada para dentro do quarto para o qual você está entrando. É bom lembrar que a mezuzá é uma proteção máxima.
Mesmo para aquele que está fora de casa, ele tem que ter mezuzot boas. Então precisa verificá-las de vez em quando. Primeiro verificar se o texto está perfeito, correto, se as letras não se tocam, se não teve um erro. E de vez em quando, pela umidade e pelo tempo, pode, pelo passar do tempo, apagar uma letrinha. O costume é verificar as mezuzot pelo menos 2 vezes em 7 anos. Mas é bom, se possível, verificá-las anualmente, antes do Rosh Hashanah. Se não dá anualmente, pode ser 2 vezes em 7 anos. Também uma mezuzá bem escrita, bem protegida, que não está num lugar úmido, pode servir para anos e anos. Então é bom lembrar-se, porque um seguro você tem que cada ano pagar e renovar. A mezuzá pode servir para décadas. A seguir, fontes. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. O dia 17 de Tammuz se aproxima. Esta é a data em que foram destruídas as muralhas que cercavam o Beit HaMikdash. 3 semanas depois, em 9 de Av, o próprio templo sagrado foi destruído. Nas 2 datas, não comemos ou bebemos, e essas 3 semanas intermediárias são semanas de luto. Mas não se trata apenas de jejuar e ficarmos tristes. Este é um período de reflexão. Quando teremos o terceiro Beit HaMikdash? O que podemos fazer para apressar sua reconstrução? Como resposta, devemos nos dedicar mais à prática de mitzvot e aumentar principalmente em amor ao próximo. Mantendo a união, em breve, se Deus quiser, estaremos prontos para o terceiro templo com a vinda de Mashiach. The 3 weeks between the 17th of Tammuz and the 9th of Av are a period of mourning for the destruction of both holy temples in Jerusalem. The Rebbe introduced a custom during this period to study Maimonides' Hilchos Beis Habachira, the laws of the chosen house, which describe the structure and vessels of the holy temple. Der Ingen von Schiwasser Betamus, in welcher es ausgeteilt und biachad im Zeh Hemshech der Barshabo Lilfono und Barshabo Leachra, alle Unioni verbunden mit Beis HaMikdash, wo sie gewähnen in Jerusalem, wo das sie gewähnen der Id von Beis HaMikdash, wo das sie
der Rufko HaChemo und fahr der Ruf Mozer al-Hoyir und noch der Ruf Sreifas Beis Abchiro. Und das ist echt verbunden mit dem Minag, was echt eingeführt Lachrena, als in die 3 Wochen, was hebt sich bis Shivasar Betamos, sollen wir lernen, Ajin in Yonim, was sie seine verbunden mit Binyan Beis Hamikdash, wo das kommt zusammen mit Binyan Jerusalem und Binyan Eretz HaKodesh, ki mevur Baruch oder Gedel HaInyan Bazeh, wie der erklärte Medisch Tanchuma, wo sagt, wir lernen in Terische Biksav und Terische Balpeh, wegen Midasabais, Vechul, Vitzereso und Mekvov, is a druf in Maila ani Alechem, am Mizbeine den Beis Hamikdash, wo das sie, wenn wir lernt, was in der Halacha Psuko, wo damals kommen gleich herübergehen zu den Binyan, am lernen die Halacha ist noch jedem ist gekommen zu Halacha Psuko. Is a damals der Chalza Shakle Vitalie, weiß mir noch, und was ich zu buien Beteil, am lernt Nachtakin unheimlich von dem Posuk in Terische Biksav in Yecheskel. Oder lief nicht sehr, der Haloch ist, wie der Rambam sagt, was wir lernt von bis sie gewähne Mishkon, wie der zählt in Terische Biksav Mamosh, in Chamische Chumshe Teiro. Und wir kommt zu der Haloch Psuke in Beis Abchiro, ist auch demult, hat man schon gleich, weil man kann rübergehen von dem Dibur, der Eid Bazeh, in den Binyan Mamosh. O primeiro templo móvel que tivemos foi o Mishkan, construído logo após a saída do Egito. Para sua construção, o povo doou seus pertences de maior valor, como joias. Após Davi conquistar Jerusalém, quis erguer um templo em homenagem a Deus, mas por ter passado diversas guerras, não teve permissão, cabendo esse papel a Salomão, seu filho. A construção do templo sagrado consumiu grande parte dos tesouros e foi a mais importante obra desse reinado. Ele permaneceu em pé durante 410 anos. Então, no ano de 422 antes da Era Comum, os exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiram e conquistaram a pátria judaica, destruindo o templo sagrado no dia de Tisha B'Av. 70 anos mais tarde, pudemos voltar à terra natal e reconstruir o templo. As perseguições continuaram. Persas, gregos, até finalmente Israel ser dominada pelo Império Romano, sob comando do imperador Tito, quem destruiu o segundo templo, também em Tisha B'Av. Após a segunda destruição, a única parte que permanece inteira até os dias de hoje é o Muro das Lamentações, correspondente a um trecho das paredes que cercavam os templos, e estará lá quando for construído o terceiro templo nos dias de Mashiach. ליל שבת הגיע, וקדושה מיוחדת יורדת על העולם. תפילת קבלת שבת הסתיימה בבית הכנסת. כולם חוזרים לערוך את סעודת השבת, ולכל אחד יש זוג מלאכים מיוחדים המלווה אותו לביתו. שבת שלום. שבת שלום. יש להתחיל תכף בסדר הקידוש. וקודם כל, שרים כולם יחד, שיר מיוחד לכבוד שני המלאכים שהגיעו הביתה. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, מי מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. לאחר מכן שרים כולם שיר מיוחד, אותו מקדישים לאמא יקרה, ובו מביעים את הוקרת התודה והערכה על פועלה המסור ועל דאגתה התמידית לבני המשפחה במשך כל השבוע החולף, מתוך מסירות
ואהבה אין קץ. אשת חיל ממצא ורחוק מפניני מכרע בטח בלב בעלה ושאלה לא יחסר. מזמור לדוד, אדוני רואי לא יחסר בנו. את הקידוש עורכים בגביע מיוחד. יש לשטוף אותו לפני הקידוש. חסד ובפוני כל ימי חיי, ישבתי בבית אדוני לאורך ימים. מוזגים את היין לגביע ביד ימין וממלאים אותו עד גדותיו. מרימים את הגביע ביד ימין, מעבירים לשמאל ומניחים אותו במרכז כף יד ימין, כשהאצבעות תומכות בו, ומחזיקים את הגביע מעל השולחן. יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו בא וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית, תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. כשאבא מסיים את הקידוש הוא מתיישב, שותה מהיין ומחלק ממנו לבני המשפחה, כדי שגם הם יצאו ידי חובת הקידוש. לאחר מכן נוטלים ידיים, מברכים על החלה וסועדים את סעודת השבת. שבת שלום. A seguir, a despedida do vice-cônsul-geral de Israel em São Paulo, Aviel Abraham. Sheila Bromberg, diretamente de Israel, nossa correspondente de turismo, vai mostrar hoje uma revista brasileira em Israel. É com você, Sheila. Olá, Rudy. Olá, pessoal do Shalom Brasil. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial aqui de Israel, uma brasileira que mora há alguns anos aqui, a jornalista Márcia Sasson. E ela criou um projeto que eu admiro muito, porque eu sei o quanto é difícil seguir esse caminho que ela escolheu. Estou aqui com ela para ela falar da revista que ela criou e batalha no dia a dia para essa revista continuar de pé, continuar informando um monte de coisas interessantes para todos os brasileiros interessados
no que acontece aqui em Israel. Eu estou aqui com a Márcia e ela vai contar um pouco desse projeto muito interessante que ela criou. Eu sou jornalista de formação, trabalhei muitos anos, sou do Rio de Janeiro, trabalhei muitos anos na comunidade judaica como jornalista e também trabalhei muitos anos na revista Manchete, na antiga revista Manchete. Então eu tenho toda essa experiência de jornalismo. Quando eu cheguei em Israel, há 7 anos, eu vi que tinha muitas publicações em todas as línguas, em espanhol, em francês, em russo, principalmente, em inglês, e não tinha nada em português. Então eu falei, eu vou fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu sei fazer. Então eu criei a revista Brasil. É uma revista Brasil, de Brasil e o de Israel. Então é uma revista, ela tem a revista impressa, ela é uma revista que tem você pode ler pela internet, tem site, tem newsletter. E nessa revista eu procuro mostrar para os brasileiros e para quem está interessado em vir para Israel, conhecer um pouco Israel, como é que funcionam as coisas aqui em Israel. A gente tem desde como tirar uma carteira de motorista em Israel, até como funciona um plano de saúde aqui e outras coisas das cidades. A gente fala das cidades, a gente fala de algum entretenimento, de brasileiros, tem várias keilot brasileiras agora. Então, e também agora eu lancei um WhatsApp, que eu mando WhatsApp todos os dias, de manhã e à noite, com notícias do dia a dia de Israel. Notícias, infelizmente, dos conflitos, notícias de várias coisas de política, de saúde, de tudo, né? As coisas que acontecem aqui em Israel. Então, se você acessar o site da Revista Brasil, você vai poder ler a revista online, de qualquer lugar. Me diz uma coisa, da onde que surgiu essa ideia de você fazer essa revista? Como que foi o começo disso tudo? O começo foi que, quando eu cheguei aqui, eu fui morar no Mercado Militar, e eu via, assim, espalhada por lá, muitas publicações em várias línguas, né? E não tinha nada em português. E eu, com minha experiência de jornalista, falei, por que não fazer um jornal, uma revista, um informativo em português? E eu comecei a bolar a ideia. E comecei a fazer, primeiro fui criada ali no computador, fiquei alguns meses, algum tempo, criando e procurando, e até que a revista saiu. Logicamente eu conto com colaboradores que escrevem algumas matérias para mim, e eu vou nos eventos para poder fazer as matérias, informar sobre os eventos que acontecem, né? E também muita gente me pergunta, eu queria saber sobre determinada coisa, eu vou buscar saber como é que é para colocar nos meus informativos. Legal você saber que uma coisa que acontece aqui, principalmente com os brasileiros, os imigrantes de forma geral, a maioria, principalmente dos latinos e dos brasileiros, a maioria não tem inglês. E é muito difícil começar a vida aqui sem o hebraico. E para a gente se inteirar, se localizar dentro do país, a gente precisa estar a par do que está acontecendo, das notícias, e nada melhor do que ter uma revista em português para a gente saber o que se passa. Porque tudo bem que existe Google Translator, mas é muito mais tranquilo de você já ter o prato feito, o prato pronto, com a notícia pronta para você ler e ficar a par do que está acontecendo no dia a dia. E esse trabalho a Márcia faz com total presteza, com total profissionalismo, e eu super recomendo que você entre nos links dela, que eu vou deixar aqui na telinha, para vocês poderem ter acesso a essa revista online. Nessa última edição, eu falo sobre doação de órgãos. Muita gente não sabe que os judeus podem doar órgãos, né? Na outra eu faço casar e separar em Israel, como é casar e separar em Israel, como é que funciona, né, juridicamente, como é que funciona até o sistema prisional em Israel. Tudo isso tem nas revistas e também no WhatsApp, né, que são as notícias diárias. Sim, eu acho muito legal, porque são assuntos que a gente não para pensar, né? Só se você vive aquela situação e de repente você está mostrando um outro lado que a gente nem imagina, até em procurar pela internet. Pois é. Márcia, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, tá? obrigada. Eu sou uma assim, constante admiradora sua e desejo toda a sorte do mundo e sempre muito sucesso. Obrigada, Sheila. Obrigada. Shalom a todos. Se você quer conhecer Israel, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelos meus e-mails sheila.brum.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Talvez eu possa lhe ajudar. Após 3 anos em missão diplomática em São Paulo, Aviel Avraham, vice-cônsul-geral do Estado de Israel em São Paulo,
se despede com a sua família do Brasil em uma confraternização na hebraica. Aviel Avraham, vice-cônsul-geral de Israel em São Paulo, se despede da comunidade judaica do Brasil após 3 anos de missão. A confraternização no Mitzpe hebraica veio com sentimento de gratidão pelo trabalho realizado nesse período. Aviel sempre defendeu Israel, trouxe mais sobre a cultura, foi porta-voz sobre os conflitos e sobre a política. Participava de eventos de doações e incentivou a cultura judaica e a cultura brasileira com todas as tradições. Aviel trouxe em sua bagagem para o Brasil muito conhecimento e encheu os corações de todos com suas histórias de vida como refugiado da Etiópia. A despedida organizada pela Hebraica vem para agradecer e dizer apenas sucesso e até logo. Fernando Mitzpe, que já foi palco para vários eventos do consulado trazendo Aviel, e hoje uma despedida muito triste e ao mesmo tempo muito feliz que ele está crescendo. Como que foi essa trajetória dele aqui no Brasil, em São Paulo? Eu me lembro, no dia que eu conheci o Aviel, a gente estava num evento da Escola de Esportes, no ginásio, no Centro Cívico, e o Aviel apareceu e eu não sabia quem era, não conhecia, e ele se apresentou como vice-cônsul. Desde aquele dia, eu digo para você que eu encontrei uma pessoa, para mim, iluminada, um grande amigo, uma pessoa que eu vou sentir saudades. Eu acho que ele fez um trabalho maravilhoso no Brasil, é um trabalho muito próximo da nossa comunidade, um trabalho para Israel também muito importante. E acho que o mais bonito de tudo foi ele ter colocado os 3 filhos dele aqui na escola aqui, escola maternal, aqui dentro da Hebraica, e poder ter compartilhado isso com a nossa comunidade, né? Essa é uma vitória para a gente, eu vou sentir muitas saudades dele. E para a Hebraica não tem honra maior do que organizar e promover essa despedida para o nosso amigo Aviel. Conheci o Aviel por conta da história de vida dele, porque me contaram como ele chegou em Israel, como ele virou diplomata, e acabei conversando com ele, fiquei super interessado, que é uma história de vida de luta e vencedora. Então, quando ele vem para o Brasil, ele se identifica muito com todo mundo da comunidade, e ele foi muito responsável por fazer uma interlocução calorosa, ainda mais calorosa, entre Israel e entre a comunidade aqui no Brasil. Com certeza a gente vai sentir falta dele, com certeza é uma pessoa que vai deixar saudade, mas como eu falei para ele há pouco, quando eu fui cumprimentá-lo, ele e a esposa, eu tenho certeza que eles ainda vão voltar para cá, numa outra condição, talvez até numa outra condição, não de vice-cônsul, mas de cônsul efetivo, porque muito bem recebido ele sempre vai ser aqui. Aviel vem acompanhado da sua família nessa jornada de trabalho e se preparam para uma nova mudança rumo a Gana, na África, onde Aviel será o novo vice-embaixador. Aviel, como que foi essa despedida? Você que foi tão importante para nós, da comunidade judaica, 3 anos aqui. Como que é essa despedida triste, mas feliz ao mesmo tempo pelo próximo cargo? Uau! Como você vê, eu estou muito emocionado. Ficou como um grande presente para nós, para mim, para minha família. E estou emocionado. Muito obrigado para essa maravilhosa comunidade, a maravilhosa comunidade judaica em São Paulo, que fez isso para mim, minha família. E shalom, meu abraço, isso não é só a palavra. Acho que essa é uma coisa muito importante para nós. Estamos aqui para 3 anos. Tentamos ficar aqui sempre com vocês, sempre com a comunidade. Trabalhamos juntos, fazemos muitas coisas, muitos eventos. E para mim isso é uma grande honra. Graças a Deus, espero que desejo que nós continuar a encontrar sempre juntos. E esse evento é só a primeira para o futuro que vem.
como que vai ser agora essa despedida e ir embora para a África, mais uma vez mudando, fazendo mala, mas como que foi essa experiência aqui em São Paulo? Essa experiência foi muito interessante. Foi essa a primeira missão e pouco também desafios, mas ficamos muito felizes de ficar aqui com a comunidade. Sentimos o abraço grande, praticamente de todos. E nós agradecemos todos. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia quase nada de português, mas quando eu cheguei na escola, tinha uns amigos que me ajudaram a aprender a língua e agora a gente vai embora, então tá meio triste. Você conhecer uma nova cultura, umas novas pessoas e depois deixar tudo para trás. Mas também a gente vai para um novo país, conhecer novas músicas, novas culturas. Você tem orgulho do seu pai pelo trabalho dele? Muito. O que você falaria para ele hoje? Que eu tenho muito orgulho dele, para ele nunca parar de fazer isso e continuar assim. Tá, sabe, um dia a gente talvez vai morar em outro país ou voltar para morar em Israel, todo mundo conhecendo o que ele fez. Isso me deixa feliz. E Micael, vai seguir a carreira do seu pai? Eu espero que um dia isso aconteça, mas ainda tenho muito tempo para pensar nisso. Aviel sempre se fez presente nas entidades judaicas, fazendo também parceria com os consulados e somando inúmeros amigos, que reconhecem seu trabalho no dia a dia e valorizam sua trajetória e conhecimento. Ida, trabalhando 3 anos com a Aviel no consulado, como que foi essa experiência de estar trabalhando com ele, vindo de Israel e agora indo para a África, deixando a gente em tão pouco tempo? Realmente foi uma experiência nova, diferente. Eu trabalho no departamento administrativo, financeiro, e ele era o meu chefe. É ainda. Né? E foi bastante interessante, porque normalmente os israelenses não têm o conhecimento do que significa um administrativo no Brasil, em termos de leis, em termos de movimento, de tudo isso daqui. Então, é uma troca. A gente ensina bastante para eles e eles nos ensinam o lado israelense do trabalho. Ele é uma pessoa boníssima, uma pessoa muito especial, que se preocupa muito com o próximo. Então ele, como pessoa, é muito bom mesmo, vai deixar muita saudade da gente e a gente espera que ele tenha muito sucesso na continuidade da carreira dele agora em Gana. Abrão, uma despedida feliz e triste ao mesmo tempo, Aviel deixando a gente aqui para ir para a África. Como que está sendo e qual é a principal lembrança que você tem dos eventos com ele? Olha, eu vou te dizer a verdade, eu tive o privilégio de ser o primeiro a receber o Aviel aqui em São Paulo. E ele se revelou na primeira hora uma pessoa maravilhosa, ele e a esposa, maravilhosos. E nós vivemos intensamente o período que ele teve aqui. Apesar de que nós pegamos a pandemia, essa coisa toda, mas o Aviel nunca deixou de estar presente, de comparecer. E eu tenho a impressão de que ele vai longe. Dentro de pouco tempo nós vamos ver o Aviel brilhando aí no mundo. Foi uma felicidade para São Paulo ter ele como vice-cônsul. Foi atuante e é uma pessoa do bem, é uma família maravilhosa. E é como você disse, é uma ocasião que a gente está contente pelo futuro dele e triste porque ele está nos deixando. Eu acho que a marca do Aviel vai ficar entre nós muito tempo. Rafi, você foi esse ano para a Etiópia e visitou muito a comunidade judaica. Como que foi ver um pouquinho desse trajeto que o Aviel fez e ver essa comunidade? Então, esse trajeto que o Aviel e a Viraj fizeram é um trajeto sim, muito difícil. Tá? A gente viu pessoas que contando que saíram uma família de 5, conseguiram chegar em Israel 2 ou 3. Muitos morreram no caminho, era uma travessia, era proibido, eles eram pegos no caminho. Eu, na verdade, entrei no fundo comunitário em 1985, 1986, quando eu estava na faculdade,
E quando o mundo cantava You Are The World, Lionel Richie e turma, né, para arrecadar fundos para a fome na África, Israel, de repente, lança a Operação Moisés, que resgata judeus que passavam fome, resgatam judeus que estavam na seca na África, na Etiópia, e passavam fome. E eu lembro muito bem que o tema foi mais que uma canção, uma ação. Então isso foi uma coisa que me fez impulsionar a entrar no Fundo Comunitário desde 86. Né? Então realmente eu tenho uma relação, assim, um carinho muito grande pelo judeu etíope. E a vinda aqui do Aviel e esposa aqui no Brasil, fazer esse trabalho. Então Aviel e a Viraj, eu desejo para eles muita sorte, muita aslahá no novo trabalho deles e lehitraot. I was posted to Ghana in 1991. I was trainee there, so for Aviel it would be a great opportunity to discover another part of Africa. Is from Eastern Africa and from Israel for sure. It was a very nice encounter for me. We met a few times between the 2020 and now during the pandemics. So it's very sad that he's leaving right now. Myself, I will be leaving next year to France, but it's not the same. I have to say that it was first professional, because you know that France and Israel have very strong relationships. So we went together to some events, and I had very good friends at the Israeli embassy in Montevideo in Uruguay. So it's like it's continuing. I hope I will know very soon his successor, but I will sad he's leaving. O programa Shalom Brasil de hoje está chegando ao fim, mas não deixe de acompanhar o nosso programa nas redes sociais. No YouTube, no Facebook e no Instagram você assiste este programa e também os anteriores. E todas as matérias e programas estão disponíveis no site www.shalombrasil.com.br. Hoje nós terminamos o programa com a cantora Eliana Elia e a tradicional música Yerushalayim Shel Zahav. Um grande abraço e até a próxima semana. E Shalom Brasil! אשר בדד יושבת ובליבה חומה. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור.
ושוב נרד לים המלח בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת